Olá, povo de Deus, mais um podcast. Hoje aqui, alegria de receber alguém que, olha, eu a conheço há muitos anos, não é? Mas ela tá me conhecendo praticamente melhor nesses dias, nessa semana. E a gente tem a alegria de também convidar você, antes de apresentar a nossa convidada aqui, chamar, né, para partilhar certamente muitas coisas, muitos assuntos. Quero lembrar você, se inscreva no nosso canal. Você ativa o sininho, porque depois, cada vez que a gente começar alguma coisa aqui, postar os recortes também da conversa que a gente vai ter hoje, você vai ser notificado. Então, o Projeto Juntos pela Vida, o YouTube do Projeto Juntos pela Vida, e agora a gente tem também esse canal do Padrecast, que são o canal dos recortes. Então, todos os recortes das conversas que a gente tem tido aqui, você encontra no Padrecast, para você pegar aquelas pinçadas das conversas muito boas que a gente está aqui e também dessa nossa convidada hoje. E é com muita alegria que eu quero agora acolher, assim, de coração. Você, de cara, disse que aceitava vir. A gente teve até uns perrengues. Não é que eu falei que de cara eu aceitava vir. Eu pedi, eu falei, quando é que eu vou ser convidada? Não, Cláudia, seja bem-vinda. Alegria Obrigada, mesmo, padre. viu? E alegria porque eu vi do seu interesse de estar aqui com a gente, né? Essas nossas maluquices aqui. Não, eu quero ir lá, quero bater um papo, quero conversar. Claro. Então... Sabe que eu adoro conversar, né? Eu sou falante. Você já percebeu, né? Mas a gente se deu bem aqui, né? A gente fez quase um podcast antes de começar. De bastidores, até pensei aqui. Será que você falou dos recortes, recorta os bastidores aqui? Não, a gente não vai autorizar isso, eu acho. Eu acho. E aí, como é que estão as coisas? Padre, tá tudo ótimo. Eu tô numa fase de vida que eu só posso agradecer, sabe? Eu acho que a gente vai amadurecendo, né? E vai entendendo alguns mistérios da vida e vai acomodando algumas situações. Eu hoje estava no programa e chegou uma mensagem de uma telespectadora falando assim pro psicólogo que estava lá: eu estou extremamente desgastada emocionalmente, me dá uma palavra. Aí eu pensei, lembrei de mim, porque durante muito tempo eu era desgastada emocionalmente. Eu tive um psicólogo que falava assim: você parece a Dorothy do Mágico de Oz. Você lembra do Mágico de Oz? Sim. A Dorothy, ela era incansável para achar soluções para algumas coisas. Que, na verdade, acabava causando mais problemas, às vezes, né? Mais essa angústia, é a questão, né? É. Mas, olha, você tem um programa aqui, como é que é? Já faz aí o merchan também do programa. Olha, o Vida Melhor vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 12h30, 12h30, até 2h30 da tarde. Todo dia, 2 horas. Todo dia, 2 horas, ao vivo. E ao vivo, né? Diga-se de passagem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Quando a gente faz um Padrecast, um podcast, a gente olha só assim, o que você quiser. A gente pode ficar também aqui, se você quiser ficar assim, aí o povo consegue te ver, o visual bonito. E aí, quando eu responder, gente, essa pergunta é a pergunta que mais os meus convidados fazem. E agora, mas só que no podcast eu não sei. Eu olho pra você e pra lá? Pode olhar pra cá. Tá, pra você. Entendi. Tá. Pode olhar e a gente vai. Eles vão ali trabalhando ali pra pegar o melhor ângulo, tá, entendeu? Bom. Mas olha, não sei se eu posso perguntar quantos anos de televisão. Pode, claro que pode. Eu tenho o maior orgulho. Que é uma história, hein? Eu não tenho nenhum problema com idade. Eu tenho 52 anos. Maravilha. Super feliz e orgulhosa, porque eu acho que eu tô bem. Eu acho que eu tô envelhecendo, amadurecendo, né? De forma muito saudável, muito positiva. Eu tenho de televisão... Deixa eu fazer uma conta rápida. Enquanto você conta, eu vou lembrar o pessoal. Você assistia, minha gente, um canal que tinha, assim, muito interessante, chamado Shop Tour. Então, agora, enquanto você pensa os anos aí, Shop Tour foi quando eu conheci. E depois, quando eu encontrei na Rede Vida aqui, as primeiras vezes que a gente se encontra nos corredores, eu falei, gente, é a Cláudia. E aí veio uma memória tão gostosa, porque eu gostava muito daquele canal. E era propaganda, né? Vocês estavam ali fazendo propaganda de lojas, de momentos, eventos, né? E aí eu falei assim, nossa, que bacana. E eu fiquei tão feliz de encontrar aqui de novo, né? E aí... eu vejo que os anos passam, a dinâmica também mudou, né? Mas há uma história na televisão. Aquela menina, acho que você tinha 21 anos, né? Eu entrei no Shop Tour com 21 anos. E saí e o desejo era estar na TV ou foi um acidente? Não, não, muito pelo contrário. Eu sempre gostei de TV. Eu comecei a trabalhar em TV, você estava me perguntando, com 15 anos. Com 15 anos, em 1985, até hoje dá o quê? 37 anos. Né? Então, são 37 anos de televisão, 15 anos fazia o quê? Mas aí deixa eu te contar o que eu fazia, porque
eu fazia algo totalmente diferente. Primeiro, eu fui contratada pela Rede Globo para fazer elenco de apoio dos Trapalhões. De vez em quando até posto no meu Instagram. Outro dia eu postei uma cena minha lá com Dedé Santana, com o Didi, enfim, com o Renato Aragão. Foi muito legal. E já recebi o Dedé Santana, inclusive, no programa, pra gente lembrar desses momentos. Aí depois eu saí dos Trapalhões e fui apresentar um jornal com 17 anos na TV Rio. Não tem mais TV Rio hoje no Rio de Janeiro. E eu era muito novinha, imagina, eu era âncora de um jornal na TV Rio. Com 17 anos? Com 17 anos. Aí eu saí na época da TV Rio, chorei um dia inteiro, e no dia, porque eu tinha sido mandada embora, mas no dia seguinte eu fui contratada pela Rádio Cidade, que era do Jornal do Brasil, lá do Rio de Janeiro, e aí eu fui trabalhar como locutora de esportes da Rádio Cidade, que era uma rádio voltada para o público jovem. Era mais a cara de uma menina de 17 anos, tinha tudo a ver. Não, e aí eu tinha um emprego cobiçado e invejado naquela época, porque eu trabalhava na praia, de biquíni, de canga, entendeu? Passando lá as condições do mar e tudo. Você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio. Nessa época eu tive a oportunidade de conhecer uns lugares muito legais. Fui para o Havaí, cobri um campeonato internacional de surf. Isso tudo dos 17 até os 20 anos de idade. Que eu era a Claudinha Wave. Nessa mesma época, eu fui convidada para fazer um programa de TV que chamava Vibração. E aí eu fazia os dois. Eu era tanto da Rádio Cidade quanto da TV, na época, Corcovado, que era uma afiliada da Record, fazendo Vibração. E eu apresentei o Vibração até 1990. E aí, no comecinho de 91, eu vim para São Paulo, porque eu conheci meu marido, e aí eu fiquei apaixonada, falei, é com ele que eu vou casar e tal. E eu falei, só que para casar, eu preciso arranjar um trabalho em São Paulo, porque eu sempre gostei muito de trabalhar e eu não podia me imaginar fora da TV, sabe? E aí eu já fiz um material, mandei para o Shop Tour, foi o único lugar que eu mandei, porque era o único contato que ele tinha, por sinal. Entregou lá na época para o Galeb e eles gostaram, me chamaram e eu vim para São Paulo. Muito legal, muito legal. E aí, como é que foi esse recomeço? Porque é uma dinâmica totalmente diferente, né? Você sair de uma rádio... Você diz o quê? Sair da rádio e vir para São Paulo? E depois vir para uma outra dinâmica também, né? Porque sair da rádio... Você trabalhar num programa que você tem um roteiro ali de cenas e tal, ou então na rádio que você tem... É diferente, né? Da TV já. Aí você migra disso aí, tudo isso aí, vem para uma outra cidade, quer dizer, tem também um outro olhar sobre algumas coisas e fazendo um canal comercial, né? Não era uma coisa que você tinha feito, nada a ver, não tinha nada a ver com o que eu tinha feito. E foi natural, foi orgânico, assim, natural, ou você teve que... Passou perrengue no começo, padre, ou saiu, assim? Eu passei perrengue. Na verdade, eu sofri bastante até, porque não é fácil mesmo. Sair do Rio de Janeiro e vir para São Paulo já é difícil. Já é uma luta. Porque o paulistano, que eu amo de paixão e super respeito, e aprendi, acho que hoje eu sou muito mais paulistana até do que carioca, ele é mais frio. Apesar de que eu não me tornei uma pessoa fria, ao contrário, eu sou bem calorosa, mas ele é mais frio, né? Ele é mais contido. Então, isso já foi um primeiro choque de realidade. Por que você acha que faz isso acontecer? Eu acho que por conta da condição climática, não, porque assim, no Rio de Janeiro é calor. É o que eu te falei, Rio de Janeiro eu trabalhava de biquíni e de canga e tá tudo bem. As pessoas vão trabalhar de short, de chinelo, tá tudo bem. Ouvi, né? A gente chega no aeroporto, pega um Uber e tá todo mundo o motorista te pega de bermuda e tudo bem. E aqui já não, né? Até a roupa que a gente usa exigência também, já é diferente. Então, eu já tive esse primeiro choque. Segundo, que assim, eu tava começando um namoro com o Ricardo e eu vim morar na casa de uma tia minha, na verdade prima da minha mãe, que eu considero tia, e eu morei na casa dela durante esse ano e ao mesmo tempo eu estava me preparando para casar. E o Shop tinha uma coisa muito interessante, cada apresentador que entrava dividia um pouquinho aquele bolo, então era a fatia de bolo que diminuía para os outros que já estavam. Isso já era uma competição enorme, né? Então ninguém quer ensinar quem está entrando. Então, eu tive que lidar também com os apresentadores mais antigos. É uma concorrência dentro do mesmo lugar ali, né? Os apresentadores mais antigos tinham mesmo uma birrinha, né? Então, a gente tem que ralar. Então, isso tudo foi sofrido. Me lembro de alguns momentos de chorar com o Ricardo e dele me dar uma força, né? Mas, ok, consegui, mas não foi fácil. Até a roupa, imagina. Eu saí de short, saí de biquíni e canga para colocar um blazer. Era um taiezinho, né? Eu já tive época no Shop de usar terno e gravata. Durante muito tempo eu usei gravata, né? Então, até essa adaptação foi complicado. Mas eu sempre fui muito apaixonada por vendas. Eu acho que eu herdei esse DNA da minha avó.
quando eu era criança, eu vendia brigadeiro na escola, eu vendia Avon, eu vendia prata, eu vendia um monte de coisa. Então já era muito... Sempre se virou também, né? Então, né? Sempre isso gostei. É bom, isso é bom. Sempre gostei. Meus pais falavam, não precisa, estuda, foca no estudo. Mas eu gostava, sabe? E você, uma coisa não impede a outra, né? Não, eu gostava de ter o meu dinheirinho, porque lá em casa não era fácil, para eles era tudo muito justo, mas eu gostava de ter o meu dinheiro para poder comprar uma coisinha ou outra, uma camisetinha para ir numa festa, né? Então era assim. E depois quantos anos foi ali? Foram no vários Shop Tour, anos. 20 anos. 20 Foram anos. 20 anos de Shop Tour. É. E ficou porque queria? Porque aprendeu a gostar? Ó, eu fiquei por vários motivos, tá? No começo eu tinha muita dificuldade, eu não era apaixonada porque eu não tinha entendido o propósito. Daqui a pouco eu vou falar quando eu entendi o propósito, porque isso é um divisor de águas na vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, profissional ou não. Mas eu fui ficando no Shop Tour até por necessidade, porque quando eu casei, e eu casei assim, com um marido que eu escolhi, que tinha um bom emprego, que tinha um apartamento, que estava tudo ajustado. Aí eu casei, ele perdeu o emprego, a construtora faliu, a gente não tinha um apartamento, não tinha... Então, assim, eu tive que ser ali a força mesmo financeira da casa, né? Então, eu não podia nem falar assim, não tô gostando, vou desistir. Vou tentar outra coisa. Né? E eu nunca também pensei em tentar outra coisa, porque eu não podia correr esse risco, né? Porque eu assumi essa força. E então, foi por esse motivo. Aí, depois de uns 3 anos, caiu a minha ficha do quanto era sublime aquele trabalho. Porque no começo eu falava assim, gente, de loja em loja, apresentando, vendendo, eu estudei jornalismo, não foi para isso, né? E isso me incomodava. Mas aí, quando eu entendi que aquilo salvava a vida, porque salvava a vida. Eu chegava no dono da loja, ele estava arrasado, chorando, porque ele ia falir. E se ele falisse, a vida dele ia cair. E um monte de gente ia com ele. Um monte de gente ia com ele, a família dele ia desmoronar, enfim. Aí eu ajudava o cara a se reerguer, né? Eu tinha ali um papel de dar uma força para esse lojista e de organizar as promoções para que ele vendesse, para que ele tivesse sucesso e para que ele conseguisse reverter aquela situação de quase falência. Então, aí foi o máximo. E eu acho bacana isso. Vocês tinham, né? Os apresentadores ali tinham... Que eram apresentadores, né? Eu nem considero vendedores, eu considero apresentadores porque... Era um entretenimento, às vezes, o jeito que fazia, que falava, né? Então, isso me chamava atenção porque vocês estavam conduzindo programa que, na verdade, não era um programa e se tornou um programa, né? No sentido que era para vender uma caneca, uma cama, um carro, sei lá, né? O que viesse ali, eram coisas muito diversas. E vocês faziam de um jeito que criava um ambiente que as pessoas passavam tempo assistindo ali, né? Mas não dava a sensação de que a gente tinha ido passear na rua sem sair de casa? Né? Também isso. Isso que eu acho que... Por isso que eu tô dizendo, né? Que, na verdade, acabava sendo mais um apresentador do que até um vendedor ou um anunciador, né? De propaganda somente. Por isso que eu acho que... Você vê, só você ficou 20 anos ali, entendeu? Então, é uma coisa que deu super certo, né? E aí eu acho isso bacana. Por isso que eu perguntei, né? Se ficou só por conta da necessidade ou se também porque queria. Não, mas depois eu fiquei apaixonada pelo que eu fazia. Porque deve assim, criar isso além de também, entender né? esse propósito com o cliente, eu entendi que tinha propósito também com quem assistia. Né? Não como entretenimento, mas principalmente porque era uma ajuda na hora das decisões de compra. Do discernimento de compra, então, caramba, as pessoas não sabiam a diferença de um carpete de madeira para um piso de madeira, né? E a gente vai ensinando. De um armário planejado para um armário que é já feito na marcenaria. Enfim, são coisinhas ali que fazem muita diferença na vida de quem está assistindo. Até na compra de um apartamento, de um carro. Hoje, às vezes, eu encontro com gente na rua e falo assim, pô, eu moro num apartamento porque você anunciou no Shop Tour. Que legal. Isso é muito legal. Mas e agora mudou completamente, né? Quanto tempo você está aqui? Eu estou há 12 anos aqui. De lá você veio para cá ou teve alguma outra história no meio do caminho? De lá eu vim direto para cá. Fiz essa história bem bonita. E aí um novo passo, de novo, diferente, porque 20 anos enraizada numa situação, já estava cômodo, né? No sentido de eu já sei o que fazer, como fazer, né? E aí a proposta de um programa diário, 2 horas por dia, todos os dias ao vivo... É muito diferente de novo, né? Muito diferente, mas muito empolgante, muito apaixonante.
Em relação a esse tempo de estar no ar 2 horas, nunca nem passou pela minha cabeça do tipo assim, nossa, quanta coisa, né? 2 horas ao vivo. Porque o que a gente fazia no Shop Tour era praticamente um ao vivo. Porque não tinha essa de volta, grava de novo. Não, porque a gente não tinha tempo. Só pra você ter uma ideia, eu tive dias de gravar 15 endereços diferentes. Claro que era numa época que não tinha tanto trânsito como tem hoje, né? Hoje em dia eu falo com meus amigos que ainda fazem programa de vendas e eles falam, Clau, hoje a gente não consegue fazer 5 endereços. Mas a gente conseguia. E aí, então era assim, tinha 1 minuto e 50 para cada propaganda. Gravou, bora pra próxima. Não tinha essa. E não tinha tempo pra errar também, não né? Porque podia não errar. dava, né? E era tudo no improviso também. Não tinha script, não tinha roteiro, não tinha teleprompter, nada disso. Então, quando eu vim pra cá, pra Rede Vida, esse tempo de ao vivo não me assustou. Né? Eu tive que aprender novas habilidades, como, por exemplo, falar um pouco mais devagar. Tem isso. Aqui eu tô até falando rápido, porque eu tenho tanta coisa assim que eu gosto de contar, que eu acabo falando um pouco mais rápido. Mas eu aprendi a falar mais devagar no Vida Melhor e eu entrei em contato com um lado meu que estava adormecido, que era a minha espiritualidade, que sempre foi muito forte, sempre foi alguma coisa muito importante para mim, mas que lá no Shop Tour eu tinha que exercer a minha missão de outra forma, né? Porque, na verdade, quando a gente entende que Deus é amor e a gente o ama, a gente expande esse amor. Então, o que eu fazia para os lojistas, de levantar a bola deles, de ajudar eles a reverterem essa situação, não deixa de ser um ato de amor, né? Mas aqui foi diferente, porque aqui as dores são diferentes, né? Então, eu tive que, não que aprender tudo isso, mas, assim, deixar fluir tudo isso. Porque é isso que eu ia falar. Será que... Acho que a questão não é aprender, né? É descobrir onde estava, porque senão não teria saído tão natural, né? E não teria sido tão orgânico, né? Uma expressão que a gente tem usado fácil, né? Ao mesmo tempo que você mudou totalmente o estilo, o lugar, a proposta, isso aconteceu, né? E tá acontecendo muito bem, então... Mas a Bíblia fala assim, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? E foi exatamente isso que aconteceu. E agora, por exemplo, assim, o que você mais foi desafiador nessa transição, nesse primeiro momento aí, talvez? Porque sempre era televisão, mas agora talvez você teve mais liberdade, menos liberdade? Não, eu acho que eu tive mais liberdade. Nem é que eu tive mais nem menos. Eu vou te falar que eu só posso agradecer tanto ao Shop Tour, que foi um lugar assim onde eu fui muito feliz, e eu só saí do Shop Tour porque o Shop Tour acabou, né? E eu vim para a Rede Vida porque Deus abriu essa porta para mim, eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque isso foi muito resposta de oração. Na época que o Shop Tour estava acabando, eu era diretora artística da emissora, então eu sabia exatamente qual era o caminho que a emissora ia seguir, né? E eu sabia que a gente ia fechar. Então eu já estava pedindo a Deus para abrir uma nova porta. E aí apareceu a Rede Vida. E eu pedi a Deus de novo, falava assim, será que é Rede Vida mesmo? Mas tá tão diferente do que eu faço. Então por isso que eu disse, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. E Deus confirmava, era Rede Vida. Porque é uma mudança, e não é só uma televisão, né? É uma televisão de caráter, de essência, de DNA cristão religioso, né? Por isso, a minha pergunta dessa mudança drástica, né, de realidade, sempre televisão, sempre ali, muitas horas e tal. Nem falo em relação ao trabalho, mas a dinâmica do fazer, né? O jeito, o que você veio fazer, né? E não é que você parou um tempo e diz assim, então eu vou filtrar, respirar, vou pensar melhor. Não, você saiu de lá e pulou de uma coisa para outra, né? Mas quem assistia ao Shop Tour, e você disse que assistia, né? E tem muito telespectador que assistia, percebe que eu sou a mesma, né? Aqui talvez eu fale um pouco mais devagar, eu tenho assuntos diferentes do que eu tinha lá, mas eu deixo fluir a minha essência. Isso é bom, né? Então, a Cláudia que eu sou aqui, que eu era lá, é a mesma, não mudou nada. Eu sempre tive esses mesmos valores. Quando eu apresentei o projeto para o Neto, eu recebi o convite e falei, tá, eu topo. Aí ele falou, então faz um projetinho. Aí eu fiz o projeto, eu coloquei lá que eu queria fazer um programa que tocasse principalmente as mulheres que estão nesse momento em casa e que fosse cristão, e que fosse de valores cristãos, sabe? Mas que a gente falasse de tudo que permeia a vida da família, né? Então a gente vai falar de culinária, de artesanato, sim, mas vamos falar também de relacionamento a dois, vamos falar de relacionamento com a vida, vamos falar de dinheiro, vamos falar de saúde, né? Porque
Porque tudo é a vida da gente, né? Não dá pra... Eu acho que a grande questão é a gente entender que a espiritualidade da gente passa por tudo que a gente é, né? Não é que eu sou a Cláudia que vai à igreja e depois a Cláudia que está na família. A Cláudia, né, que vai... A pessoa ela não é fragmentada, né? E quando a pessoa se separa demais nas suas realidades, ela vive uma coisa que talvez não exista, né? Então, quando você fala eu sou a mesma, é porque então, essa junção de tudo que você é, né? Onde quer que você esteja, acho que isso é importante. E ter essa dinâmica de um programa que fala de espiritualidade, mas que traz todas as dimensões da vida, isso é bacana, né? Porque você não vive cada coisa de uma vez, né? Você deverá viver tudo que você é ao longo do que você está... É o que eu chamo de integridade, né? Eu acho que uma pessoa íntegra é essa pessoa, que ela é inteira, né? Ela faz aquilo que ela imagina que ela tenha que fazer, que o coração sente vontade, né? Então, eu acho que eu busco muito ser essa pessoa íntegra, sabe? Nesse aspecto. Houve alguma crítica, por exemplo, de amigos ou pessoas que te conheciam, de onde você já trabalhou, e de repente dizer assim, mas você vai para uma emissora católica? Houve isso? Porque às vezes, para mim não, né? Eu sou padre, então naturalmente as pessoas talvez falem do inverso. Você sabe que para mim diretamente não tive crítica em relação a isso. Em algum momento você pensou assim, isso vai limitar a minha ação, minhas possibilidades, por ser uma emissora essencialmente religiosa, né? Não, nunca, padre, não. Porque assim, o que eu não faria? Eu não faria porque eu não faria. Não por conta da religião. Porque é na Rede Vida. Não por conta do rótulo, né? Porque eu sou cristã. Então, assim, não ia mudar nada. Entendi. Sabe? Eu digo, às vezes, né, fico pensando, né? De repente, assim, se eu estiver em tal lugar, talvez isso tenha possibilidades, e sendo uma emissora católica, cristã, essencialmente cristã. Não, ao contrário. Né? Eu tive convite, logo que eu comecei aqui, no Vida Melhor, eu tive convite para ir para uma outra emissora, e o meu ponto de preocupação, e por isso eu nem cogitei a possibilidade de ouvir direito a proposta, foi exatamente esse. Legal. Porque eu não quero estar num programa, à frente de um programa que fale de coisas que são contrárias aos teus valores. Aos meus valores. Infelizmente, e por isso é que nasceu Vida Melhor, porque eu queria alguma coisa que fosse de acordo com os meus valores. Né? Então, para mim é tudo muito claro, que assim, fazer fofoca da vida dos outros não é uma coisa que, para mim, pelo menos, não acrescenta em nada, não agrada a Deus. Ficar falando de superstição, a gente tem fé, a gente não precisa ser supersticioso, né? Ficar falando de adivinhar o futuro, não, o futuro é de Deus, eu não vou roubar isso dele. Então, assim, eu não ia ter essa liberdade de ser quem eu sou em outro lugar. Talvez eu tivesse que me corromper em outro lugar, coisa que eu não faria. Então, aqui foi o lugar perfeito. Por isso que eu falo, eu sou muito grata a Deus, porque foi essa porta que ele abriu. E no começo eu duvidei. Eu falei, se alguém foi crítica, o crítico duvidou em relação a isso... Duvidou que você seria capaz? Não, duvidei assim, será Deus? Mas é lá mesmo. Ah, tá, do local. Entendeu? Tá. É lá mesmo. Poxa, mas é religioso, será mesmo? Mas assim, Deus sabe de todas as coisas. E eu sempre falo, quando é aniversário do programa, eu sempre repito a mesma frase, que os sonhos de Deus são maiores que os meus, porque eu duvidei. E Deus falou, é lá. É lá. Entendeu? E porque se eu tivesse ido para outro lugar, eu não estaria feliz. Aí eu não estaria íntegra. Então, isso é bom, né? E é bom. Como é melhor, né, trabalhar nessa perspectiva, né? De eu estou no lugar que eu deveria estar, né? Eu estou fazendo o que eu deveria fazer. E o tanto que esse programa faz a minha vida melhor? Então. A primeira pessoa que eu entrevistei... Acho que a primeira resposta... Porque eu não tinha muito contato, né, com médico, psicólogo, nem nada. Foi a minha terapeuta. Eu fazia terapia. Falei, você topa? Ela falou, topo. E quando ela fez parte do programa, acabou, ela falou assim, Cláudia, esse programa vai fazer a sua vida melhor. Eu falei, mas como assim? Não tinha entendido. Legal isso. Mas no final, é isso. Porque eu me comprometo todos os dias com o meu telespectador de ser uma pessoa boa, melhor, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa cristã, com valores bons, né? Então, eu tenho lá um compromisso. Isso me ajuda realmente a ter uma vida... bacana. Deixa eu só te perguntar, o fone não tá ruim para você do lado de cá? Eu acho que você tenta levantar um pouquinho, acho que vai ficar mais cômodo para você. Não ficou melhor? Acho que ficou, né? Porque ele tava eu achei caído. Que, ainda mais mulheres que estão com brinco, aí eu tô com medo que machuque o seu... Agora tá bom. Tá bem. É isso. Agora, qual é o filtro que a gente pode usar para diferenciar, tornar a minha vida melhor
e, em nome disso, me tornar uma pessoa ruim. O que eu quero dizer? Às vezes o desejo de ser melhor, como é que eu filtro? Claro, né, a gente tem os valores, a gente tem as coisas que a gente acredita, como a gente acredita, mas como é que eu posso filtrar? E aí uma pergunta, isso já, né? Eu quero ser melhor como é que eu percebo, né? Deixa eu até melhorar, facilitar o que eu estou pensando. Como é que eu percebo quando realmente eu estou me tornando uma pessoa melhor, realmente melhor, ou quando eu estou achando que me torno alguém melhor, mas no fundo estou afundando mais o negócio ali. Dá para entender, né? Dá para entender. Eu acho que o melhor termômetro para isso é a paz. É a gente sentir paz, é sentir aquela felicidade gostosa mesmo, de serenidade dentro do coração. É deitar a cabeça no travesseiro e falar, uau, que dia bom. Né? É entender que, de fato, você pode dar graças por todas as coisas sem ser apenas porque é lei, né? E eu acho que o perigo de querer se tornar uma pessoa melhor é cair no legalismo, é cair na regra, né? Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, então eu tenho que, porque tem gente que é assim, então eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir à missa todo dia, eu tenho que... Não, você não tem que, né? Deixa fluir, porque você vai se tornar uma pessoa melhor, né? Busca, né? Busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu acho que isso torna a gente uma pessoa melhor. Uma pessoa, por exemplo, que, como você, né, que trabalhou desde sempre, né, e vai continuar, que coisas você acha que são mais difíceis, por exemplo, uma mãe, esposa, mulher, ser alguém que também está aí na luta, trabalhando à frente, conduzindo muitas coisas da vida da família, inclusive, né, porque é a sua realidade também, você já está contando isso pra gente. Quais foram os desafios, assim, como mãe, por exemplo? Quantos anos têm os seus filhos? Meus filhos já são adultos, tenho dois filhos. Eu tenho a Carolina, que hoje tem 22, e o Gabriel, que tem 29. Muitos desafios, né? Muitos. A ausência... Sabe por que eu estou perguntando? Porque ela é apresentadora de televisão, ela pode resolver as coisas dela facilmente, ela bota um monte de gente para fazer as coisas dela, e ela não tem que preocupar com o que ela vai comer no almoço, ela não sei o quê, porque é um pouco a visão, né, que o povo tem. Ela trabalha na televisão, então ela não sabe nem se precisa passar uma roupa, se tem verdura para comer na janta. Então, né, é por isso que eu estou dizendo, essa conciliação, assim... Quanto é difícil, porque eu sei que é difícil. E eu, como você falou, eu trabalho desde sempre, estou casada há 30 anos e os desafios foram muitos. Um dos maiores desafios foi lidar com uma situação muito incomum e que durante muito tempo foi pesada, durante muito tempo foi difícil e dolorosa. Que, como eu te contei, né, eu casei com o Ricardo de forma até muito racional. Ele tinha um excelente emprego, ele tinha um apartamento e no final das contas ele perdeu o emprego, perdeu o apartamento e aí eu tive que segurar a onda. Segurar a onda foi o de menos, porque eu já amava, eu trabalharia de toda forma, mas a cobrança, a minha, porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, onde o homem e vale tem que ser o lembrar que isso há cabeça 30 anos atrás, né? Não é em 2022, que já é às vezes criticado, né? Então, assim, a minha própria crítica, porque eu falava, caramba, eu que sustento a família nesse momento, né? A crítica dos amigos, da família e dele também, porque ele também não se sentia pronto para isso, né? É claro. E não ficava também confortável nesse lugar. Então, durante muito tempo, isso foi um grande problema. Tanto é que a gente fez várias investidas, assim. Eu falava, não, vamos tentar isso. Aí montava um negócio, mas eu já entendi também que quem nasceu para ser comerciante, nasceu para ser comerciante. Não é bem assim, não é monta um negócio e dá certo, né? E outra, dinheiro chama dinheiro. Às vezes você monta um negócio com pouco dinheiro, você só perde o dinheiro que você investiu, porque também você tem só um pouquinho. E a nossa realidade era difícil, né? Enfim, e ainda teve mais um agravante. Eu novinha, eu casei com 21 anos, em dezembro, fiz 22 em abril, e em agosto o Gabriel nasceu. Isso. Então, que também foi assim, foi um susto. E o Ricardo, na época, não estava trabalhando, eu não podia... Deixar de trabalhar? Eu tinha começado no Shop Tour efetiva, tinha sido efetivada no final do ano, então assim, eu não podia tirar licença, porque eu era autônoma, eu passava nota, né? Então, eu não era contratada, não era CLT. Se não trabalha, não ganha, Se né? não trabalha, não ganha. Não podia deixar de trabalhar, voltei a trabalhar, meu filho tinha 20 dias. Isso. E eu tive uma pediatra do Gabriel que falava assim, mãe,
leite materno só isso até o 6º mês. Eu pensava, meu Deus, ela nem sabe que eu vou voltar a trabalhar daqui a pouco. E eu voltei a trabalhar, ele tinha 20 dias e eu dei leite materno, e só leite materno até o 8º mês. Até 6 meses, depois entrou com a papinha e depois ele desistiu do peito. Mas foi desafiador pra caramba. E ainda bem que na época o Ricardo não estava trabalhando, porque ele levava o Gabriel entre uma loja e outra. Então eu gravava uma loja, ao invés de ir no carro com a equipe, eu entrava no carro do Ricardo, né, o nosso carro, pegava o Gabriel no colo no banco de trás, dava mamar para ele. E saía correndo para gravar a loja. Então, era uma coisa muito desafiadora, muito desgastante. Eu me lembro até hoje da dor de estômago que eu senti quando eu deixei meu filho com 20 dias em casa pela primeira vez. É muito dolorido isso para a mãe, né? Ele nem lembra. E depois eu acho que eu compensei bem, assim, eu sempre pensei muito em tempo de qualidade, sabe? Então, quando eu estava em casa com ele. Eu não tenho uma culpa, porque assim, eu fui uma mãe que ensinou a andar de bicicleta, pulou corda, brincou de esconde-esconde, pintava a cara junto com ele, eu chegava do Shop Tour e eu ficava lá embaixo, quando ele era menorzinho, ele jogando bola com os amigos, e eu ficava ali, sabe? Então, eu sempre fui muito presente no tempo que eu estava com ele. Mas a ausência é uma coisa que incomoda, né? Aí, depois de 7 anos, veio a Carolina. E aí vieram outros desafios, estava num outro momento de vida, né? Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, nada fácil. Não é porque é apresentador de televisão que tem a tranquilidade que muitas vezes as pessoas imaginam. Não é fácil essa inversão de papel. Uma vez eu vi na televisão, num programa desses femininos, uma apresentadora falando que era a coisa mais linda, romantizando bastante essa situação onde a mulher trabalha e sustenta a casa e o marido não. E eu falei, gente, ela não sabe como é duro, porque era duro, era sofrido, era motivo de buscar terapeuta, era motivo de dobrar o joelho no chão e pedir a Deus, assim, de chorar muito, porque era muito doloroso. Porque quando o homem também ele não se sente importante ali, quando ele não entende o papel dele, ele se ressente. E quando um dos dois está se sentindo menos, a tendência é puxar o outro para baixo. Então, eu também não me sentia amada, porque ele também precisava me puxar para baixo. Enfim, e às vezes inconscientemente até, né? Não era nem conscientemente. Não, claro que não. Sem perceber, né? Até para se manter vivendo ali, precisava segurar um pouco. Foi uma relação que ficou doente por muito tempo, assim. Muitas e muitas vezes a gente pensou até em se separar, sabe? Muitas vezes eu procurei aconselhamento, que me ajudou muito. Me lembro de um casal que dá aconselhamento para casais. Eu já estava assim, decidida que eu ia me separar. O Ricardo também, a gente foi na casa deles, aí ela falou nada, ela só falou, vem aqui. Aí foi em cima do piano dela, tinha uma foto, um monte de gente. Ela falou, esses somos nós, nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos. Esse é o nosso maior tesouro. Aquilo me impactou e eu nunca mais esqueci. Né? Na hora, né? Porque na hora. Você tá decidida a tomar uma atitude diferente daquilo que você está vendo e aquilo te acorda, né? E aquilo que eu queria, quer dizer, é aquilo que eu quero viver um dia, né? E graças a Deus eu caí lá na casa dessa senhora, Dona Laís, um grande beijo, não sei se ela tá viva, que ela já era velhinha, mas que me despertou, sabe? E assim, foi uma trajetória difícil. Todo mundo que passou pela nossa vida contribuiu um pouquinho para que a gente fosse amadurecendo. E hoje eu te falo que a gente tem um relacionamento saudável, equilibrado, com inversão de papel, sim. Mas o Ricardo, ele é o meu alicerce. Ele é alguém que cuida de mim, que cuida da nossa casa, que cuida dos nossos filhos. O Gabriel está casado, mas ele é o companheiro que vai com o Gabriel até a obra, que o Gabriel está construindo uma casa, dá todo apoio, leva e busca a Carolina para lá e para cá, ele que faz a compra, a verdura que você falou está fresquinha na geladeira, é ele que cuida disso, sabe? Os toques que precisa dar na pessoa que está lá em casa trabalhando, é ele que cuida disso. Então, assim, se eu trabalho fora com essa paz, com essa tranquilidade, é porque ele trabalha dentro. E o trabalho dele tem muito valor para mim, é o que eu falo, tem muito valor. É isso que eu acho que também, né, é importante lembrar, né? O valor, justamente, de que para alguém sair, dar tudo que você tem feito e oferecido, né, da tua vida, da tua casa, dependeu também de alguém que pôde ficar, né? Porque talvez... Eu estava pensando enquanto você fala aqui, né, de que houve uma estrutura, de que você chegava...
e também podia estar com as crianças, porque também tinha alguém que estava antes ali, né, ajudando, dando essa assessoria, para que quando você chegasse, como acontece com muitas mulheres inclusive, né, é diferente aí um pouco desse perfil, que elas têm que dar conta de tudo sozinhas, porque sentem que têm a obrigação disso e porque talvez dentro de casa seja tratado dessa forma, né? Mas só que presta atenção, no começo, sim, eu tinha que dar conta de muita coisa, porque durante muito tempo ele não estava bem resolvido. Né? E também durante muito tempo ele trabalhou, fez outras coisas, enfim, tentou vários empreendimentos diferentes, né? Empreendeu em várias coisas diferentes. E por não estar bem resolvido, não era esse respaldo declarado. Né? No sentido de se sentir também bem, de poder fazer coisas que de repente eram suas, né? Isso deveriam ser suas, né? Mas estou dizendo, como é importante perceber, virar essa chave, né? Muito. Porque acho que quando vocês começaram a entender isso, que não, era diferente do que talvez vocês entendiam ser normal, né? Mas era o que vocês tinham. E aí, quando vocês entenderam que o que vocês tinham não era exatamente errado, era o que vocês tinham, isso trouxe de novo, me parece que você falava da paz anteriormente, né, em relação à questão do programa, mas acho que serve para a vida, né? Quando isso foi entendido, não é um problema, é o que nós temos, e o que nós temos funciona para nós, né? Isso não afronta, né, a verdade de ninguém, a moralidade, não afronta, né? Quer dizer, não é desrespeitoso nem com você nem com ele, não é que você foi obrigado a sair e ele a ficar, ninguém impôs nada, aconteceu. Aí é bacana perceber isso, né? Quando vocês viraram essa chave, me parece, e perceberam, não é o comum, mas é o que nós temos, e isso talvez não seja ruim, né? Que me parece que as coisas voltam no eixo. Eu estou enganado. Foi exatamente assim. Foi a partir do momento em que eu aceitei. E precisei aceitar um monte de coisa. E quando eu aprendi que amar é aceitar, aí eu resolvi aceitar, amar aquela relação. E também eu entendi que aquela relação tinha que ser para sempre, porque era isso que eu queria. E era isso que o Ricardo queria. E aquele sonho, igual da Dona Laís, aquela foto em cima do piano, era o nosso sonho. Aí a gente falou, opa, por que a gente está brigando aqui com o quê? A nossa realidade é linda, né? Ele tem um valor tremendo. Nossa, eu sou muito grata ao Ricardo. É isso que aí que eu estava também dizendo, né? De perceber esse valor, né? Para você estar inteira onde você está agora também... foi preciso ele perceber o valor do que ele fazia, talvez por trás das câmeras, se a gente vai dizer assim, né? Enquanto estava em casa com as crianças e fazendo coisas que habitualmente, supostamente se entenderia que você deveria estar fazendo, mas que por conta da tua realidade, do que você tinha como possibilidade, tinha que ser diferente, né? E eu acho isso bacana perceber esse valor. A gente atende muita gente com realidades parecidas. E às vezes é uma coisa temporária, às vezes é uma coisa definitiva, às vezes os dois entram num acordo dizendo assim, a gente entendeu que era bom assim, e eu saio para trabalhar, ele fica e trabalha naquilo que tem, que também não é pouco, né? Não é que seja simples, cuidar das coisas que estão ali. E aí, quando se entende isso, acho que é esse momento, né? Você encontra paz para viver o que você tem, que talvez é diferente do que talvez tenham te ensinado, te dito, mas não é ruim exatamente, né? Não. Quando é um acordo, né? É bom, porque vai mexer com orgulho, vai mexer com vai brilho, mexer com um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Acho que não é fácil, porque você sai de um esquema natural para viver uma realidade que não é comum, né? Não é o que você foi educado, né? Porque provavelmente a gente é educado para o contrário. Hoje, claro, as mulheres todas praticamente trabalham, né? E trabalham muitas vezes em jornadas duplas ou triplas, porque elas chegam em casa, elas têm que fazer tudo sozinha, né? Também tem esse problema. E aí eu acho isso bacana, perceber o valor, né, de quem estava por trás também fazendo acontecer um negócio que é absolutamente importante. Eu olho e falo, né? Mais valor ainda, porque assim, teve que trabalhar o orgulho também, né? Como e também diria os meu pai, dois, né? Tem que ser muito homem para assumir uma coisa dessas. Ele, a questão do orgulho, isso que eu penso, né? A questão do orgulho, porque deve ter sofrido muita crítica. E você também, para entender que isso é normal, porque você também deve ter escutado, isso não tá certo, tá errado. E eu mesma falando para mim mesma. Ou então tá se aproveitando, né? Você sai para trabalhar, ele fica. E algumas pessoas não entenderem que era a situação que levou a uma condição, outras dizendo... É preguiçoso, é vagabundo, não quer trabalhar, deve ter passado por isso também, né? E aí eu acho que é importante, aí a gente entende, né, que a coisa vai dar certo quando você tira esses excessos inúteis
e ficaram vocês dois. É aí que é bacana, sabe? Acho que isso é uma coisa que quem tá assistindo agora deve estar pensando, e talvez muita gente está vivendo essa situação. Tirar esses excessos inúteis, os comentários bobos e inúteis mesmo. E quando vocês olharam um para o outro, né, a imagem que eu tenho é essa, sabe? Esvaziar a sala, que estava cheia de gente, né? Ficaram vocês dois, e aí o que nós temos, o que nós queremos, e como é que a gente se sente diante daquilo que a gente tem, né? Isso acho que foi a questão, né? Foi. Te ouvindo. Depois de muita terapia. Claro que agora é fácil a gente filtrar isso, né? Mas no furacão. É muito difícil. Muita terapia, muita conversa, né? Muita briga. Mas é bacana partilhar. E até te agradeço essa coragem de poder dizer isso aqui, porque tem gente que está lá do outro lado agora acompanhando, vivendo esse momento com a gente, que talvez não tenha tido essa coragem, talvez se perdeu, né, diante de alguma situação bacana, porque se prendeu a sala cheia de gente falando, e talvez essa imagem é muito clara para mim, né? Esvazia essa sala, fica com o que de fato é importante para decidir o que você vai fazer. Nossa, que né? legal você falar isso, porque durante muito tempo, e eu cheguei a levar isso até em terapia, eu me sentia sendo puxada. E é a imagem que eu tenho, assim, Ele sabe? de um lado e a família do outro, os amigos do outro, a cobrança do outro. E quando você fala assim, sala cheia e comentários desnecessários, é comentário amoroso. E é comentário que reverbera na alma da gente de forma forte. Tipo, é mãe, é pai, porque o conceito... O peso que tem, né? De quem é que vem. E né? é claro que é com amor que eles sempre falaram. É claro que é com preocupação, né? Claro. E com base na história deles, com base nessa sociedade E no que é se patriarcal. entendia. Claro. Então, não é fácil. Não é fácil. Eu falo, puxa... Mas que bacana. E eu agradeço. Acho que é bacana você ter coragem de dizer isso com essa liberdade, porque isso vai iluminando também as situações de muita gente, eu acho. E que bom, né, que houve essa possibilidade de vocês esvaziarem a sala, né, e pararem diante de vocês dois ali, um do outro, e perceber assim, ó, isso aqui é importante, é precioso, a gente não pode perder. Tudo bem, tem coisas que nem vocês sabiam, né? Como é que ia ser para vocês. Então, a gente não sabia. Também tinha isso, porque não era que, não, a gente está vivendo um projeto diferente, mas que pra gente é claro, a gente sabe o que a gente quer. Nem vocês sabiam. Não, né? E outra coisa, nem eu nem ele. Eu sou extremamente machista, assim, de raiz. Eu tenho essa raiz machista. Eu fui criada desse jeito. Aí e veio ele a também, vida e deu uns tapas. Né? Então, eu não tenho essa mente moderna, do tipo assim, eu tô em outro projeto, na minha casa é assim. Não! E por muito tempo eu me frustrava. E quando eu sentava na mesa com as outras mulheres, que elas começavam a contar as histórias delas, porque eu ganhei isso do meu marido, eu ganhei aquilo, e eu pensava, eu falava assim... Eu comprei, né? Eu comprei. Ele, né? E isso me incomodou durante muito tempo. Mas né? Até eu entender que não é assim. E o jeito dele me amar é um jeito único, e é o jeito dele. E agora a gente que não está condicionado a isso, né? O que ele pode te dar ou o que você pode ou não dar a ele, né? Como coisas, né? E a gente está sempre caminhando, né? Estou numa nova empreitada agora com o Ricardo. A gente decidiu que a gente vai abastecer ainda melhor o tanque emocional de cada um, tentando aprender a linguagem primária de amor um do outro. E aí eu tenho visto que o jeito do Ricardo comunicar amor é diferente do meu jeito, né? E o jeito que eu fico esperando receber amor é diferente do que ele me dá. Então a gente está tentando agora aprender a linguagem do outro para deixar o outro mais pleno, mais feliz. Eu já sei que ele me ama lembrando de detalhes da nossa casa, ele me ama fazendo a compra, ele me ama comprando a cerejinha que eu gosto, do jeito que eu gosto, porque ele é assim, ele é detalhista nesse ponto. A marca do shampoo que eu uso, ele sabe. Outro homem não saberia, sabe? Ele não esquece nenhum detalhe, né? E eu o amo do meu jeito de amar. Mas aí é que é legal a gente entender que... Outro dia até foi num casamento que a noiva falou, eu prometo te amar do meu jeito, mas na verdade a gente não tem que amar o outro do nosso jeito. Então, eu porque prometo o amar o te amar do próximo, jeito que você se que você sente precisa amado, do ser jeito amado, que você precisa. Isso a gente está aprendendo agora. Por isso é que eu acho a vida o máximo, que a gente não para de caminhar. Você sabe que essa questão que você toca, eu falo várias vezes lá na paróquia, onde eu passo, quando Jesus confirma o mandamento, quando o mandamento está na Bíblia, né? Amar o teu próximo como a você... Não é amar a pessoa como você quer ser amado, porque a tua necessidade não é a dela, não é da outra pessoa. Quando esse mandamento aparece, né, ama a Deus sobre tudo, quer dizer, esse é o norte que te conduz, né, é o caminho que você tem que percorrer. E quando diz ali, amar o teu próximo como a você, é respeitá-lo
como você quer ser respeitado, mas o amor que eu dou ao outro, e é isso que você está dizendo, não é como eu quero, porque o que eu preciso não é o que você precisa. O que eu entendo não é o que você entende. Então, é dedicar-se para descobrir, isso que você exatamente o que você está dizendo, né? Como eu entendo que você precisa ser amada. Então, eu vou amar você como pessoa, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que convivem comigo, como elas precisam. E, porque se eu amo você como eu estou fazendo a mim, não estou fazendo a você, exatamente, né? Não tem esforço nenhum, né? São duas coisinhas importantes. E aí acontecem as decepções, muitas vezes, por isso, porque eu te amei como pessoa, como eu queria que você me amasse. Só que você, às vezes você nem, como você diz, a cereja que ele escolhe. O shampoo que você chega lá e diz, lembrei, o seu estava acabando, tá aqui. Quer dizer, não é o que ele gostaria que você fizesse para ele. Ele fez o que você precisava. E às vezes é uma cerejinha, é um detalhe muito bobo. E não é, né? Então, não, mas o que eu tô falando vai um pouco além disso. Porque assim, esse é o jeito dele me amar. Eu vejo valor nisso e eu sei que esse é o jeito dele me amar. Mas eu acho que é importante a gente entender como o outro se abastece emocionalmente. Então, agora a gente está entendendo muito isso. O Ricardo entendeu o meu jeito de amá-lo e eu entendi o jeito dele me amar. Mas eu tenho um tanque que precisa ser abastecido. Sim, não, então a gente está numa conversa assim. Eu tenho... Minha primeira linguagem de amor é a palavra de afirmação. Eu gosto que ele fale que me ama, eu gosto que ele me elogie quando eu me arrumo, eu gosto que ele fale as coisas pra mim, do mesmo jeito que eu falo. A minha primeira linguagem de amor é a palavra de afirmação, que pra ele não faz tanta diferença, não faz tanta diferença, mas se ele perceber que isso é importante pra mim e se esforçar pra encher o meu tanque de amor, eu vou ficar muito feliz. Não, mas então, é exatamente isso que eu tô dizendo, né? O amar o próximo é exatamente isso. Como é que eu encho esse tanque de amor? Então, eu vou fazer ao outro o que o outro precisa, né? Eu não vou abastecer o meu tanque de amor. Eu tenho que abastecer... O tanque é abastecido por mim, mas não o meu, né? Porque senão a pessoa fala assim, né? Igual, eu posso virar pro Ricardo, é que agora a gente tá muito... Isso tá muito claro e a gente tá numa relação muito gostosa, muito madura, né? De ambos quererem crescer ainda mais. Deixar essa relação mais rica. Então, eu poderia virar pra ele e falar assim, você não me ama. Ele fala, como não te amo? Eu vou no supermercado, eu compro a fruta que você gosta, eu compro a salada que você gosta, e eu vou falar assim, não, mas eu não me sinto amado. Ele não vai entender. Você não tem essa conversa, né? Mas eu não sei mais o que fazer por essa mulher. Ele pode falar, não sei, tudo que eu faço é em vão. Ela não está satisfeita com nada. E, na verdade, isso acontece com muitos casais, né? Porque exatamente não teve essa percepção do tipo, mas será que o que eu faço comunica a ela que eu a amo? E quando a gente decide amar alguém, a gente tem que amar do jeito que a pessoa quer. Você está dizendo isso depois de, acho que são 30 anos de casado. 30 anos. Agora que vocês estão fazendo essa experiência, por exemplo, né? Quando percebeu isso, por exemplo, assim, porque se eu tenho 30 anos de casado, eu já tenho uma bagagem de vida. Então, não seria a hora de soltar o freio de mão, quando a gente fala do carro, e deixar ele ir sozinho? Por que acelerar nessa hora? Você já viu quantos casais se separam com 30 anos de casados? É por isso a minha pergunta. Bom, vou falar um famoso, a Fátima Bernardes e o William Bonner. Né? Com 30 anos de casados e tantos outros, porque os filhos vão embora. Hoje o meu filho é casado, a minha filha tem 22 anos, louca para casar. E daqui a pouco a minha casa sou eu e o Ricardo. Ou a gente acerta os ponteiros, porque a gente quer ficar casado para sempre. E outra coisa também que foi muito legal, a gente entendeu que casamento não é para separar nunca, não existe isso. Quando a gente casa, que o padre fala que o que Deus uniu, o homem não separa, é pra gente levar isso a sério. Até porque quem prometeu foram os que casaram, não foi o padre, nem a igreja. Eu prometo te amar até a morte, até que a morte nos separe. E depois a gente separa. Não existe isso. Então, assim, quando eu e o Ricardo falamos isso claramente, que não existe separação e que casamento é pra sempre, nem brigar mais a gente briga. Por que eu vou brigar com ele se eu vou ficar casada com ele pra sempre? Mas então, não discorda nunca? É claro que discorda. E como é que você administra isso aí? Essa é a sua opinião, a minha é outra, mas tá tudo bem. Tá tudo bem pra você também, tá tudo bem, ponto. Mas sempre assim, em paz? Atualmente é. Atualmente é bem em paz, bem em paz. E como é que chegaram aí? Dá uma dica pra quem tá agora querendo estrangular o outro alguém. Tá? Então, é só a gente lembrar daquela frase que toda hora tá lá no Instagram, é melhor ser feliz do que ter razão.
Pô, por que que eu vou querer ter razão e brigar com o cara se eu vou conviver com ele pro resto da minha vida? Então, é assim, eu decidi... Porque o princípio é esse, né? Não é se não deu certo, vamos cada um para um canto. Não, tem que dar certo, então o que fazer para dar certo? Não né? existe cada um ir para um canto. Essa é a premissa que às vezes é feita errada, né? Então vamos tentar até que dê certo. Não. Tem um cara... O que você está dizendo tem que dar certo. Então o que faremos para dar certo? Tem um cara que fala, ele é um psicólogo, chama Peterson. Depois eu até vou te passar esse link, que ele fala que ele gostaria de incluir nas celebrações de casamento dele. Isso, é assim... eu vou te suportar quando você estiver chato, eu não vou me separar de você. Sabe assim, uma coisa mais racional. Não é sob condição, né? Não tem que dar certo. O que faremos para assim, isso? Né? Não tem jeito, a gente não vai mesmo se separar. Então eu fico pensando, caramba, se eu não vou me separar dele, isso é fato? Eu vou decidir ficar mal alguns dias porque eu tô brigada com ele? Uma vez a maquiadora aqui, que você conhece, a Letícia, ela falou assim, eu tinha brigado com o Ricardo, são muitos anos atrás. Agora a gente não briga mais mesmo. E ela falou assim, Clau, e eu mal, né? Angustiada, me arrumando para entrar no ar, mas aquela angústia. Ela falou, você já reparou que toda vez que você briga com o Ricardo, você fica péssima? Eu falei, já. Então pra que vocês brigam? Aí eu falei, E é isso, caramba, se eu fico péssima quando eu brigo com ele, e essa briga não é para me separar dele, porque eu não vou me separar nunca, pra que eu brigo? Aí você falou, e como é que vocês lidam com as diferenças de opinião? Ninguém é igual a ninguém. Você pensa assim, eu penso assado, e tá tudo bem. Mas isso aí precisa maturidade também para chegar aí, né? Nesse degrau aí, não é que Sim, você... mas aí assim, quer ver, tem coisas que eu acho que a gente pode ceder, né? Então, vamos supor, tem coisas que eu posso fazer pelo Ricardo e tem coisas que ele pode fazer por mim, por amor. E tem coisas que não, né? Não pode, e tem coisas que não pode. Então, sei lá, às vezes, se ele quiser, tipo, Clau, eu queria que você não tomasse mais café, porque isso me faz mal, sei lá, vamos supor, tá? Isso me causa enjoo. E o café não é algo que vai ser crucial para minha vida, eu vou falar assim, tudo bem, Ri, então eu deixo de tomar café por você. Isso é amar, não tem problema nenhum nisso. Mas eu aí, posso ceder em algumas coisas. Vou cutucar, tá? Pode cutucar. Não é nem que eu não concorde, eu só vou cutucar porque a gente tá ouvindo, é uma mulher que tá falando isso. Pode cutucar. Aí eu vou cutucar porque eu acho bacana isso, assim, a gente olhar. Alguns vão dizer que tá errado, porque quem deveria se acostumar a gostar do café que ele não gosta é ele, não você deixar de tomar. Por quê? Então, mas por quê? Da onde vem isso? É aí a minha questão, porque muitos vão afirmar isso. Eu posso até perguntar pra Há muitas ele. ideologias e teorias atualmente dizendo assim, não é ela que tem que parar de tomar o café, é ele que tem que gostar do café dela. E se fosse o contrário? Se ele tomasse o café e eu falasse assim, ai, Ri, por exemplo, na gravidez, isso aconteceu várias vezes. Aí isso me enjoa, não dá, não consigo Isso não é um sentir problema dele, é seu, né? Então, se for levar nessa aí questão... Aí, se ele realmente se importa comigo e se ele tá vendo que isso não me faz bem, ele para. Isso é amar. Fazer bem pro outro, né? E amar é atitude. Amor emocional é outra coisa, né? A paixão é um negócio que dura pouco, né? Então, é atitude. Eu acho que a gente não tem essa de é o homem que tem que ceder ou a mulher que tem que ceder. É assim, o que não afetar a minha vida, a minha condição humana, o meu limite, os meus valores, a minha integridade, por que não abrir mão? E por que é que você está fazendo, né? Em nome de que você está abrindo mão, né? Exatamente. Como eu disse, não é nem que eu não concordasse, é só porque a gente ouve isso, você sabe, né? E você lida com as mulheres também diretamente, então há muita teoria dizendo isso, né? Não é ela que tem que parar usando esse exemplo do café, é ele que terá que se acostumar, porque é errado que ela precise parar de tomar café por causa de um desejo dele. Mas aí acho que é legal pensar o contrário também, né? E quando é o contrário, né? E assim, e se fosse alguma coisa vital pra mim, eu falaria, Ri, se eu parar de tomar café, eu morro. Você entende isso? Ele ia falar, então tá, então toma. E a gente não então vamos entrar no meio termo. Depois que você tomar café, você escova o dente, lava a boca com sabão, enfim. O que é inegociável no casamento? O que é inegociável? Que ele possa te pedir, não uma coisa concreta, mas assim, que tipo de coisas não dá pra pedir pro outro, não dá pra controlar do outro? Não dá pra... nada dá pra tudo controlar é negociável? do outro. Não, eu acho que não tem... você não tem que controlar o outro em nada, porque você vai aceitar o outro como o outro é. Eu acho que cada um pode fazer as concessões que lhe couber, mas assim... É muito fácil eu falar que eu amo o Ricardo e querer mudar o Ricardo. Então, eu não amo o Ricardo, eu amo a mim mesma. Eu quero que ele seja o que eu quero que ele seja. Então, eu quero que ele seja igual a mim, igual aos meus pensamentos. Né? Então, acho que ele
ele tem que manter a essência dele. Então, você querer que o outro mude para satisfazer os seus desejos, aí é ruim. Eu tô falando de abrir mão de alguma atitude que você tenha. Agora, se isso vai te transformar o seu caráter, vai te transformar em outra pessoa, aí não dá, né? A não ser que a pessoa queira. É isso também. Que eu ia falar, se a pessoa quiser... Porque pode ser que seja pro melhor mesmo, então, né? E se a pessoa quiser por melhor, tá tudo certo. Eu te peço para mudar alguma coisa que de fato vai te fazer melhor. Né? Mudando assim o eixo da coisa um pouco, o seu programa faz uma proposta de uma vida melhor, né? Uma vida melhor, né? Houve algum momento que isso não era uma verdade? Isso chegou, esse momento da sua vida, você disse, né, há pouco, lá no início da conversa, e há pouco repete, que você está num momento muito bacana, que você se descobriu diante de algumas situações, que algumas coisas vieram, aconteceram, abriram, né, horizontes. Houve esse momento em que você não tinha tanta clareza, que houve confusão? Eu já tive vários momentos, inclusive dessa história, né, desse crescente de um amadurecimento. Eu tive vários momentos de conflito, depois de uma briga conjugal, depois de estar estressada com o filho, né, no comecinho do climatério, que mulher que não fica à beira de um ataque de nervos, né? Então eu tive sim esses momentos que fizeram parte, mas o programa sempre me propôs uma vida melhor e me deu uma vida melhor. Você sabe, padre, que quando eu entro no ar, uma coisa que eu faço desde que eu comecei aqui na Rede Vida, antes de entrar no ar, eu oro e peço a Deus para que Ele me use e entrego vida melhor nas mãos dele. E quando eu entro no ar, você já viu, eu sempre faço a palavra do dia, né? Que é a primeira coisa do programa, né? É a primeira coisa do programa. E eu entrego vida melhor nas mãos dele, declaradamente, e eu faço uma reflexão daquela palavra. E aquela palavra, eu não sei qual é, porque eu separo várias e mando para produção. Eu sou muito prática, então eu faço assim, uma lista, sei lá, de 100 palavras para um trimestre. E aí eles vão usando. Então, as meninas escolhem a que elas quiserem, porque os versículos estão lá separados. E é impressionante como Deus fala comigo primeiro, né? Que eu falo, gente, esse versículo para mim hoje... na verdade, acho que vai fazer efeito para mim quando antes tiver falado com você, né? Então, quando você vai trazer isso para mim, tomara que a primeira pessoa a encontrar aquilo seja você, Exato. Né? Isso é muito bom, né? E eu encontro isso, né? Então, isso é muito legal. Então, isso sempre fez, de fato, a minha vida melhor. Tem gente que pensa, né, que me pergunta muito sobre um episódio que eu tive aqui no programa em 2018, acho que você não deve ter visto, mas eu passei mal ao vivo no ar. Eu tô sabendo, foi na estreia, não foi? Não, em 2018. Eu entrei na Rede Vida em 2010. Tá. Em 2018, eu entrei no ar e eu tive uma ausência. Eu achei que fosse nas estreias. Na verdade, eu estava convulsionando e eu não sabia. Não é convulsionando, eu estava tendo... não sei explicar o que era, se era... Eu sei que eu tive uma ausência, eu não conseguia concatenar ideias, eu não conseguia falar. E eu tentava... E no ar, isso? No ar, ao vivo. Eu entrei no ar e não saía. E aí eu falava, mas uma palavra não tinha a ver com a outra. Podcast não tem edição, né? Mas depois as pessoas podem olhar lá no YouTube. No meu canal do YouTube, que é o Cláudia Tenório, tem esse vídeo. Eu tento começar o programa e eu não falo nada com nada. E aí a produção tira o programa do ar, aí daqui a pouco eu volto o programa porque eu falo, eu consigo, eu vou tentar de novo. E eu tento de novo e não falo nada com nada. E algumas pessoas ali falavam assim, gente, ela estava estressada, estava com estafa, estava trabalhando demais. Teve gente que falou, nossa, ela deve ter tomado algum psicodélico, deve estar drogada, né? Nossa, deve ter tomado um monte de remédio. E, na verdade, não foi nada disso. Eu sempre fui muito preocupada com a minha saúde. E em 2018, eu, na época, fazia meu tratamento para tireoide, que eu tenho hipotireoidismo, tomando o Synthroid, que é o T4, né? E, assim, o T4 se transforma em T3. Mas alguns médicos acham que é bom suplementar com o T3. E o T3 não vende na farmácia, ele tem que ser prescrito e manipulado. E na época o médico escreveu errado. Isso. E ao invés de ele escrever naquele papelzinho, aquela receita, 3-MCG, ele colocou 3-MG. Não sei por que cargas d'água esse negócio chegou na farmácia, parece que a farmácia confirmou com o médico, a pessoa que leu na clínica falou, não, tá escrito aqui 3mg mesmo. E aí a farmácia fez em miligramas, ou seja, de microgramas para miligramas são 1000 unidades mais.
É muita coisa. É como se você tomasse o remédio de 1 ano em dias, né? Eu vou te falar, dia, né? Depois que tudo passou, meu médico falou assim, essa dose que você tomou teria matado um cavalo. E eu tô vendo, ele é assim, ó, como eu tô aqui com você, eu tô vendo uma coisa que eu nunca mais vou ver na vida. E eu falei, por quê? Ele falou assim, porque ninguém sobreviveria diante do que aconteceu com você. Inclusive. E ele ficou assim, perplexo. Dr. Adriano Cury, que é endocrinologista, tem um consultório aqui na Rebouças. Ele ficou chocado, porque realmente foi chocante. Foi um erro muito sério, né? E aí eu cheguei no hospital, já convulsionando, tive um infarto. Em repouso, meu coração estava 197. Nossa. Então, eu infartei, eu tive que fazer um monte de procedimento e eu tive inúmeros ataques epiléticos. Eu não sou epilética, mas eu tive muitos ataques epiléticos. Mas era tudo reação da overdose ali, né? Fiquei em coma por 4 dias, amarrada, porque toda vez que eu acordava do coma, eu pulava, eu dava saltos e mesmo por conta disso tudo. Enfim, eu vi que eu ia morrer, né? Mas naqueles instantes, nesses dias você estava consciente? Você sabia o que estava acontecendo? Não, dessas crises, das convulsões? Eu não sabia nada, mas eu percebi algumas coisas, mas eu nem sabia que eu tive convulsão. Eu tô te contando isso porque depois eu soube, né? Depois eu soube sair com um bloco, assim, de todas os exames que eu fazia, né? Os eletros, que ficava sendo monitorado. Eu fiquei cheia de fio aqui, perdi um monte de cabelo. E ali eu tinha um monte de ataques epiléticos. Enfim, mas... Peraí, padre, que agora eu me perdi. O que eu tava falando? Não, que você, em 2018, foi aí apresentar... eu não tinha consciência, mas ao mesmo tempo eu tive consciência de que eu tava morrendo. Então eu saí aqui do ar, eu não queria sair do ar. Uma das meninas que trabalha com a gente, que faz merchan, falou, Cláudia, se respeita, se respeita. Eu me lembro dessa frase, mas eu estava fora de mim. É porque também você tem um compromisso, né? Com quem está do outro lado. Eu tentei, né? Mas não consegui. Aí eu fui lá para fora, esperar que alguém viesse me buscar. E aí eu lembro que meu filho chegou primeiro, e depois chegou meu marido e minha filha, e eles me levaram para o hospital. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava desse jeito. Mas, quando eu saí, estava eu, Ricardo, Gabriel e Carol, que eu lembro disso, eu no caminho para algum exame, eu sei lá para onde que eu ia, que eu olhei o teto, assim, eu senti que eu ia morrer. Eu senti que era a minha última vez, sabe? E passar um filme mesmo na cabeça, né? E o que eu me comprometi ali comigo mesma e com Deus era assim, se eu tiver a chance de voltar, eu quero voltar melhor. E depois, em várias situações, eu tive uma experiência que para mim era uma coisa de quase morte mesmo, de sentir a presença de Deus, de sentir a intercessão das pessoas. Depois, olhando o meu Instagram, é a coisa mais linda. Naquele dia, o primeiro... Assim, o post que eu tinha feito daquele dia, a quantidade de telespectadores falando, a gente está no grupo de oração, rezando por você, a gente está rezando por você. E era assim, mas era muita gente. Só que eu não tinha lido, porque eles achavam que era estafa, então eu não tinha acesso ao meu celular. Mas eu sentia real. É o poder da oração. Padre, mas eu sentia que estava todo mundo rezando por mim. E eu me comprometi com Deus. E eu falei, me deixa voltar, que eu quero ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma apresentadora melhor, uma amiga melhor. Eu me comprometi com isso, sabe? E Deus me mostrou também um pouco, uma coisa que eu nunca nem imaginei que eu fosse ver, mas um pouco da realidade, da necessidade dos nossos telespectadores. Eu não sei te explicar isso, não sei se isso é coisa da minha cabeça ou não, também não quero entrar nesse X da questão, mas me parece, assim, é como se eu tivesse ido em algumas casas para ver o que elas precisavam. E aí eu pude entender. E eu acho que a partir desse momento, de 2018 para cá, a minha vida como apresentadora fez também uma diferença muito grande, porque algumas coisas que eu fazia já não faziam mais sentido depois dessa experiência que eu tive. O que, por exemplo? Algumas futilidades, eu era mais contida para falar do amor de Deus por cada um de nós, eu era mais contida para falar de espiritualidade, sabe? E depois disso foi diferente. Porque não se sentia à vontade para falar ou porque não acreditava tanto quanto acredita? Eu acho que talvez eu não me sentisse à vontade. Eu tenho a sensação... Sabe aquela sensação de que antes eu ouvia, conhecia Deus de ouvir falar e depois eu... Porque eu encontrei, Eu encontrei, de fato, assim, um encontro muito especial. Eu me sinto hoje...
não só livre para falar, mas na obrigação de falar, sabe? Que bom, que bom. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Que bom, eu não sabia sabia que tinha havido a situação, mas é interessante, né? Ver e aproveitar daquilo que você mesma pediu, né? Acho que naquele momento dizer, eu quero continuar, né? E não vou continuar de qualquer jeito, vou ser uma pessoa melhor e se dedicar por isso, que também não é fácil, né? Abandonar algumas coisas que eram parte de você, provavelmente não seja... E é muito recente, né? 2018. 2018. Isso foi uma experiência muito linda. Você sabe que, apesar de ter sido muito dolorosa, né? Para mim, para os meus filhos, foi terrível. Para os meus pais que vieram correndo do Rio. Né, de você... Nossa, mas entender... Ver alguém, né, tão mal Mas entender depois o pra que tudo aquilo aconteceu, e entender que esse encontro com Deus, esse jeito tão único, tão especial, só foi possível por conta disso, fez tudo valer a pena, sabe? E uma coisa que você falou, né, do poder da oração. E eu tenho certeza que isso foi o agir de Deus, dele ter permitido que eu entrasse no ar para ser coberta de oração, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Eu saí da minha casa, eu já estava passando mal, porque eu já tinha tomado esse remédio antes de vir. Eu já tava... E aí tocou o telefone, só para você ter uma ideia, eu não entendi nada do que a pessoa falava. Era como se a pessoa falasse uma língua, sei lá, marciana. Não entendi nada. Mesmo assim, eu vim. A Cíntia, que trabalha lá em casa, falou, a senhora vai assim? Eu falei, tô bem, mas ela falou que eu não tava. Mas eu achei que eu tava. Peguei o carro. No meio do caminho, eu parei, tinha um semáforo, eu fiquei olhando e pensei, nossa, o sol hoje tá verde. Aí parou, eu falei, não, é vermelho. Aí daqui a pouco eu me dei conta de que o sol não era, que era o semáforo. Aí eu liguei para aqui, para a produção, e comecei a chorar. Falei para Adriana, que trabalha aqui, Dri, eu tô louca. Aí ela falou, você não tá louca, Clau? Eu falei, eu tô louca, eu tenho certeza que eu tô louca, porque eu tô louca. Eu não conseguia falar nada, mas eu sabia que eu tava louca. Porque você tá vendo o que tá acontecendo. Porque eu tava louca. Eu atendi um telefone e não entendi a língua. Eu parei num semáforo e não sabia o que... Só que assim, olha só como Deus faz. Então eu tava louca, mas ao mesmo tempo eu consegui chegar na TV. Eu não bati o carro, eu não me perdi, porque eu não sabia onde eu tava indo. Eu não matei ninguém. Eu cheguei na TV, eu parei meu carro, eu entrei. E aí eu entrei no camarim, a Letícia me maquiando, ela falou que saiu, eu também não lembro disso, chamou uma das pessoas da ilha de edição e falou, Cláudia, não tá bem, vem dar uma olhada. A pessoa entrou, viu que eu não tava bem, não conseguiu fazer nada, tipo assim, ficou sem reação, saiu. O Luiz Eduardo, que é o nosso diretor comercial, falou comigo, ainda brincou comigo, falou assim, olha, você tá falando mole, hein? E saiu também. Eu não estava falando nada com nada. Eu não conseguia falar. E eu entrei no ar. Como é que eu entrei no ar? Eu fico pensando, como é que eu cheguei aqui? Como é que chegou? E como é que eu entrei no ar? Eu tenho certeza que foi Deus. Porque Ele permitiu que eu entrasse no ar. Ele sabia que tinha muita gente rezando por mim. E não acho também isso evidente, né? Mas eu acho que assim, o fato das pessoas estarem rezando foi esse caminho que Deus escolheu também para te mostrar essa descoberta, né? Porque se tudo isso, veja, é uma maluquice. Você parar para pensar tecnicamente na coisa, ali, racionalmente, né? Dizendo sobre tudo, você fez uma maluquice, né? Não teria chegado vivo aqui. Sim. Te deixarem entrar no ar daquele jeito, maluquice, né? Se a gente pensar racionalmente. Então, quando você diz, precisei passar por isso para descobrir que outras coisas eram muito mais valiosas, aí você vê também um propósito, né? E que algumas coisas... Eu gosto muito de entender, assim, a dificuldade virá, mas como a gente vive essa dificuldade, isso é uma escolha nossa, né? Então, veio essa situação, quer dizer, um erro médico, um erro de receita, um erro do laboratório, quer dizer, tem várias questões aí que a gente pode dizer, mas isso... mas o resultado de tudo isso acaba sendo absolutamente positivo, né? Super. E o amor que eu adquiri pelos telespectadores? Então. E a gratidão? Não, eu acho que, agora falando com você, isso caiu a ficha. Eu estou entendendo isso agora. Que assim, eu entendia que eu tinha ficado uma pessoa melhor, eu tinha entendido que eu conseguia exercer muito melhor a empatia, mas agora caiu a ficha de que é porque eu realmente passei a amá-los de uma forma muito especial. Porque eles, de certa forma, salvaram minha vida através da oração deles. E o fato de você estar todos os dias ali não é só um produto comercial, né? Não é só
não é só o teu ganha-pão, não é só o lugar que você se distrai também, né? Porque isso o trabalho traz prazer para você, isso é evidente, mas eu acho que é bacana perceber assim que aquelas pessoas... E outra coisa muito legal, acho que foi isso que talvez tenha mexido tanto contigo, perceber que por mais que você fala olhando para uma câmera, tem um monte de gente ali, né? E nesse momento você percebeu que você não falava sozinha. Uhum. Porque também é uma coisa que a gente às vezes pergunta, será que tem alguém daquele lado, né? Uhum. Será que tem alguém realmente prestando atenção no que eu estou falando? E quando aconteceu algo que podia ter sido muito trágico, né? Podia ter sido o fim de uma história bacana da tua vida. Naquele momento você percebeu que existia um monte de gente ali e que mais do que isso, me parece, eles esperavam por você, pela sua volta, você era importante, né? É importante para eles que você esteja ali, né? Isso humaniza o fazer cotidiano de cada dia, né? Acho que traz um valor diferente também, né? Totalmente Primeiro diferente. De se sentir muito amada, claro. Quem não gosta disso, mas de saber que o que você está fazendo e que talvez você tenha se questionado em alguns momentos, até porque a gente faz isso, né? Se estou fazendo direito, se deveria fazer, será? E aí você percebe, não, eu tenho que continuar, eu tenho que fazer, para também... Porque não é todo dia que a Cláudia chega querendo fazer um programa de 2 horas, né? Não é todo dia que você tá Quem disse? sai de... Não, mas estou dizendo assim, com o mesmo gás, no sentido... Obviamente, você tem amor por aquilo, mas você tem a família, você tem casa, você tem problema. Padre, mas eu vou te contar um negócio. Eu posso estar cheia de problema, eu posso estar chateada com tudo. Eu vou te falar do fundo do meu coração, mas é muito verdade. Eu esqueço a hora que eu piso ali naquele estúdio. É um negócio tão mágico, me faz tão bem. Mas é exatamente por isso que eu estou dizendo. E o fato de estar ali, você agora entende que não é só um momento, um dever a ser cumprido. É uma missão também. É uma missão. É isso, é aí que eu quero chegar. É uma missão. Porque você chega aqui trazendo um monte de coisa. Você é uma pessoa que tem N coisas na sua vida. Mas quando você entra ali, e aí acho que essa situação talvez tenha te feito acordar para isso, né? Não é só um fazer, é uma missão também, é uma né? missão. Tem gente que está do outro lado esperando você aparecer. E quando você não está ali, aquilo é diferente para elas, né? É difícil, às vezes, até para elas se sentirem bem, né? Porque isso é bacana também. Difícil, né? Porque também é exigente, né? Acho que exige bastante de você, mas é bacana, né? Eu acho maravilhoso. É muito maravilhoso. Qual é a melhor coisa de ter uma vida tão exposta, assim? De estar na televisão, de ser conhecida, de ir num lugar e as pessoas saberem quem você é. Qual é a coisa mais bacana disso? Eu acho que é esse amor que a gente está falando agora, né? E eu acho que o mais bacana é ter conquistado esse amor. A gente estava conversando aqui nos bastidores de comentários ruins que às vezes a gente recebe de pessoas que conhecem a gente, né? E uma coisa boba. Mas eu não tenho um hater, sabe? E isso é gratificante demais. Eu não tenho... Quem entra no meu Instagram, tirando os homens bobos que às vezes escrevem umas indecências, que eu já vou e bloqueio, que tem, infelizmente, tem gente boba, né, nesse mundo, sem noção, eu só recebo amor. Então é só carinho. Isso não tem preço. Qual é a coisa mais difícil de ter uma vida tão exposta? Mais difícil... Deixa eu pensar. Você diz assim, isso aqui me cansa um pouco a paciência, a alegria, a vontade. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, poderia dizer, bem descontraída no meu modo de ser em relação à minha aparência, sabe? Então, final de semana eu não tenho vontade de passar maquiagem nenhuma, eu quero sair de cara lavada e às vezes eu encontro alguém assim que, sei lá, que fica olhando assim, do tipo, nossa, não tá nem maquiada, nem arrumada. Ó, eu vivo de chinelo, tá vendo? Eu sou essa pessoa, né? Então, talvez isso seja o lado ruim, porque as pessoas criam uma expectativa da gente né? E isso é uma coisa que não vai ter de mim, porque eu não sou essa pessoa. E o que está por vir? O que está por vir? Bom, tem meu curso, que agora está por vir a versão dele 2.2, que é muito legal. O Comunicar e Vender é um curso que nasceu com a intenção de ajudar as minhas seguidoras e seguidores a empreender, porque eu vejo que as redes sociais, elas são mesmo assim uma ferramenta
muito importante para a gente divulgar, e elas são gratuitas e muito mal usadas, né? E como eu sempre recebo todo dia um artesão, um culinarista, eu vejo a dificuldade deles de fazer um post legal, de fazer um texto, de fazer uma foto. Eu resolvi fazer um curso. Recebo os médicos também, que às vezes são excelentes no consultório, são excelentes no centro cirúrgico, mas chegam aqui não sabe falar, e travam. Então, esse curso tem ajudado a eles também. Não sabem falar sobre o que sabem fazer, Exato. né? E aí, eu lembro do meu ex-chefe que falava, não basta ser bom médico, tem que ser bom médico e bom vendedor. Não basta ser bom advogado, tem que ser bom advogado e bom vendedor, né? Então, eu falo de comunicação e vendas nesse curso. E aí, como é que a gente encontra... Na bio do meu Instagram já tem lá um link, que é o Linktree. É o terceiro ícone, tá lá. Curso Comunicar para Vender. Comunicar e Vender. Tá ali, é o terceiro ícone. É só clicar ali e já vai direto para lá. E agora eu tô fazendo um novo lançamento, que é o 2.2, que vem com um pouco da minha visão de mundo. Porque também não adianta você ser um bom comunicador se você não souber de fato quem você é. Então, isso já está no Comunicar e Vender, né? Esse mergulho em si mesmo, para você se descobrir. Porque se você é bom comunicador, você tem que ser verdadeiro. Porque as máscaras caem, as pessoas não veem que você não é de verdade. Então, assim, o meu trabalho sempre foi calcado muito na minha verdade. E eu sei que tem gente Por isso que talvez, durou tanto tempo, né? Talvez tenha gente que nem vai gostar, porque a gente não é unânime, mas eu sou quem eu sou. E aí, nesse novo momento, eu falo um pouco da minha visão de mundo. Porque, às vezes, a pessoa pode ajustar algumas coisinhas. Ela pode desenvolver algumas habilidades emocionais, né? Ela pode potencializar a inteligência emocional que ela tenha. Então, eu falo um pouco de relação consigo mesma, relação com a família, relação com dinheiro, com trabalho. Então, acho que também isso não dá um livro, não? Vem um livro também. Vem um livro. Aliás, esse podcast vai ficar, né? Então, assim, por enquanto ainda vem, mas talvez depois... Pelo que a gente partilhou, não posso contar nada aqui, mas eu acho que vai estar, assim, quase que... Junto? Ou já tá acontecendo e o podcast tá o saindo. Livro... Ele será lançado dia 22 de abril, que é o dia do meu aniversário. Então, para celebrar mesmo, deve estar mais quase, um ano de vida. É isso aí. Então, quem está assistindo depois do dia 22 de abril de 1922, já tem o livro. Então, pode procurar. 1922 não, 2022. Né? Gente, olha como eu tô. A gente também não tá tão velho assim, não. Mas, às vezes, eu me confundo. Você sabe, você não teve Covid, né? Não. Depois da Covid, eu fiquei tão durulã, sabe? Assim, eu erro umas coisas que antes eu não errava. 2022, gente, desculpa. E agora, o que é mais difícil para você? O curso, a TV, o que exige mais, assim? O que você faz mais naturalmente? E o livro? E o livro. Ser mãe? Não, o livro. Dá mais trabalho aí? Não, ser mãe é uma delícia. Ainda mais agora que os filhos são grandes, eu vou ser vó. Que legal. Em maio nasce meu netinho, Bernardo. Também quem estiver assistindo depois de maio já nasceu, né? Que legal. Mas ser vó também... É o primeiro? É o primeiro. Não sei como é que é ser vó, mas acho que deve ser maravilhoso, deve ser uma delícia. Ser mãe é uma delícia também. Eu acho que o que mais me demanda dedicação é o livro. É o livro. Porque se fosse para eu escrever no caderno, com letra cursiva, e pudesse entregar assim, tava até mais fácil. Mas eu tenho que digitar tudo, eu sou péssima, eu cato milho, sabe? E o livro, não sei, a gente falava disso também um pouquinho antes. A minha dificuldade do livro, sabe qual que eu acho? Por exemplo, isso aqui a gente pode consertar. O que a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer outro. Dizer, naquele momento eu falei, não sei o quê. Ou a gente, sei lá, a gente grava de novo. Agora o livro tá lá, né? Então você tem que ter um cuidado. Isso talvez para mim seja a dificuldade do livro, porque tá ali, vai ficar lá. Então, mesmo que você edite depois, é diferente, né, do que a gente está fazendo aqui do vídeo. E aí eu acho que é uma responsabilidade. Então, para mim também, todas essas coisas aí, acho que o livro é o mais exigente. A gente até falava que as pessoas cobram que a gente faça, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa também fazer, mesmo com esse receio, porque talvez a gente tenha um negócio bem bacana para oferecer e fica se polindo, né, se policiando, como a gente falava, alguém comenta um negócio, nem todo mundo vai gostar do meu livro, e aí eu começo a acreditar no que alguns poucos não acreditam e deixo às vezes de acreditar no que um monte de gente acredita sobre mim, né? É verdade. Esse também é um perigo que a gente corre. Agora, pensando também assim, o que a Cláudia nunca fez e que gostaria de ter feito na vida? Eu gostaria muito de ter feito um intercâmbio quando eu era jovem, solteira. Eu adoraria ter morado 6 meses num outro país ou 1 ano num outro país.
Talvez até como a minha filha fez, que ela morou praticamente 3 anos num outro país, sabe? Eu Onde que ela foi? Ela foi para Boston, fez o high school lá. Então, acho que deve ser uma experiência incrível. O Gabriel também ficou 6 meses na Nova Zelândia. E aí voltar com inglês fluente, porque, nossa, gente, eu estudei inglês a minha vida inteira. E mesmo assim, né? É aquela coisa que trava. Então, eu gostaria. E o que não faria, ou fez e já não faz mais? O que já não faço mais? Se tiver a câmera ligada, eu faço qualquer coisa. Porque na hora que você falou o que você fez que você não faz mais, eu já pensei pular de paraquedas. Mas... Você já pulou de paraquedas? Já. Eu não tenho não tem coragem? Não. Deixa eu te contar. A produção me levou... O avião fechado me dá medo. Imagina com a porta aberta. Ai, não. Eu queria. Mas eu tinha muito medo. Aí, no meu aniversário, a produção falou, a gente vai fazer uma surpresa. Eles sempre fazem uma surpresa pra mim no dia do meu aniversário. Gravando, né? Aí me colocaram no carro, me levaram para um lugar que eu não sabia onde era. Bom, chego lá, era um campo de pouso. Aí eu tive toda a instrução, coloquei macacão. Mas você estava bem? Não, morrendo de medo. Mas assim, é o que eu te falo. Ligou a câmera e falou, gente, eu vou fazer, né? Por eles que estão em casa, eu vou fazer. E como é que eu ia decepcionar os meninos que trabalharam para conseguir aquele pouso, aquele voo. Sinto muito, lamento. Aí eu fui. Aí eu entrei no avião. Mas ó que legal. Entrei no avião, meu coração disparou. Taquicardia mesmo. Eu falei, ferrou, como é que eu vou? E aí eu comecei a respirar. Aí abaixei assim a cabeça e comecei a pedir a Deus. Aí eu comecei a falar, ai, Senhor, cuida da minha vida, cuida da minha família, cuida do meu marido, cuida dos meus filhos, cuida dos meus pais. Se eu não ficar, se eu infartar no ar. Não, e se eu morrer e eu não estiver mais aqui, cuida deles. E aí, Deus... E isso você já estava no avião pra... Eu já estava no avião. Aí Deus foi falando pra mim assim, ó. Quem disse que ele é seu marido? Antes de ser seu marido, ele é meu filho. Quem disse que eles são seus filhos? Antes de eles serem seus filhos, eles são meus filhos. E quem disse que são seus pais? São meus... Aí eu pensei, é mesmo. Isso ali, em oração, eu falei, não tem nada meu, é tudo de Deus. E quem sou eu pra achar que eu que cuido deles todos? Aí eu cantei uma música assim, que fala, e eu entrego tudo a ti, né? É um hino. E eu falei, eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E ali eu entreguei. E falei, por que eu tenho medo? Eu vou. Não. E eu fui. Padre do céu. É uma experiência muito maravilhosa. Eu até acho que deve ser incrível. E de entrega, entendeu? Mas, então, não sei se eu tenho... Não sei, acho que não dá. Se você for um dia comigo, com a câmera ligada, eu vou. E aí, se você for comigo... Eu fico filmando do avião. Não, mas era pra você saltar também. Porque é uma experiência que vale a pena. Não, então eu tenho pessoas muito próximas, muitas pessoas que morrendo de medo foram e que dizem assim, é a coisa mais incrível do mundo, mas eu acho que eu não dou conta, não. Então não se obriga, porque a gente não tem que nada nessa vida, não. Eu acho bacana, admiro pra caramba quem vai, mas eu não... Primeiro que eu não tenho muita vontade. Então não vai. Mas as pessoas falam tanto que eu fico tentando entender qual é a sensação de estar ali jogado no ar, né? Mas eu não é... Pra mim a sensação mais legal foi a de entrega. Foi de entender que... achou também Cara, é de entrega. É assim, de confiança em Deus, sabe assim? É de colocar fé em ação. Lembrei da música do Padre Juarez. Toda vez que eu colocar a minha fé em ação, vai dar tudo certo. E no final deu tudo certo. E pra a gente quase já ir nos finalmente aqui, o que você espera de você daqui a algum tempo? O que você planeja pra você... daqui até eu não sei quanto tempo, né? Como é que sua previsão aí? Como é que você faz esse ano? Olha, eu soube que tá estudando piano de novo. Eu tô estudando piano. Até o final do ano eu vou tocar 3 músicas no programa. Já tô preparando. Eu vou continuar na Rede Vida até 75 anos, fazendo vida melhor. Maravilha. Com 75 anos eu vou me aposentar. Esse é o meu plano. Em 75 anos, eu acho que a turma vai me aguentar. Eu vou ser uma velhinha gente boa, vocês vão ver. Aí eu vou trabalhar aqui até 75 anos, depois eu vou para um lugarzinho mais tranquilo, sem muito agito, curtir minha casa, meu maridinho, meus netos, quem sabe meus Esse lugar mais tranquilo é mar? Eu vi que você gosta muito do mar, não? Eu sou apaixonada por praia, mas eu acho que não. Eu não me imagino na praia quando eu tiver mais... Eu imaginei que fosse. Eu acho que você tem todo o jeito de... Não sei por que eu não consigo... De alguém que, pra mim, parecia alguém que gostaria de morar na praia. Eu vou te falar, eu amo praia, mas você sabe que eu adoro o sol, né? Eu sou até bem bronzeadinha, não é essa minha cor, não.
tô até descascando agora, porque eu adoro o sol. Mas eu tô percebendo que com o passar dos anos, a pele da gente vai ficando mais sensível ao sol. No último sol que eu peguei, eu já fiz uma alergia aqui no colo, de não ter caprichado no protetor solar. Então, eu acho que quando eu ficar mais velhinha, eu vou querer mesmo ir pra uma casa, assim, com bastante verde, bastante mato, barulho de passarinho. Legal. Isso é que eu penso, né? Mas Deus é que sabe, os sonhos deles são muito maiores que os meus. Maravilha. Ó, a gente tem uns quadros que agora a gente quer saber algumas curiosidades da Cláudia Tenório. Mico no ar. Algum perrengue que você tenha passado nesses anos de televisão que a gente precisa saber. Ai, gente, será? Mas não quero qualquer coisa, não. Eu queria alguma coisa legal. Eu quero uma coisa assim. Pior é que eu não tenho trágica. Memória. Eu tinha que ver o que aconteceu comigo. Não sei, de entrar, falar o nome de alguém errado. E gravar alguma loja ao vivo e falar o nome da loja errado. Caramba. Passar um programa inteiro falando o nome do convidado errado. Já fez? Eu acho que não. Nada? Não. Eu já tive vontade de dar risada num horário errado. Fazendo merchan, já deu ataque de riso por uma bobeira que alguém falou que não tinha sentido, né? Tem até um meme que fica circulando hoje. Eu e o Paulinho Salgado, no meio do merchan, ele foi falar uma palavra, ele falou... ele tinha que falar circunferência, ele falou circunvatura. Nossa. Me deu um ataque de riso, mas eu ria, não conseguia parar de rir de jeito nenhum, e o programa ao vivo, e eu rindo. Isso foi uma coisa que eu me lembro. Deixa eu ver. Já caí uma vez no palco, mas estava gravando uma matéria e eu levei um tombo no palco para entregar um prêmio. Foi um perrengue. Já tive uns perrengues de, tipo, entrevistar uma pessoa e ela falar umas besteiras, assim, de umas coisas erradas, umas baixarias. E eu falar, por favor, doutora, era uma médica, uma ginecologista. Eu falei, doutora, pelo amor de Deus. Sim. Falei, a gente tá no ar. Olha, 12:30 agora, tem criança assistindo. Que nervoso. Até minha mãe me mandou, filha, que saia justa. Ai, esse dia foi pesado, porque ela falou umas besteiras que eu fiquei desesperada. Esse foi. Isso aí já tá... E já comi um negócio que eu falei, Senhor da Glória, o que é isso? Eu vou falar, porque esse chefe, eu já falei pra ele mesmo que eu não gostei, a gente já deu muita risada, mas veio um chefe aqui que ele faz coisas... Você vai falar quem não vou falar o nome, não. Ele faz coisas deliciosas, mas ele veio e fez um pudim de pipoca. Nunca vi também. Senhor. Nunca vi. Aí, eu até pensei, um pudim de pipoca deve ser um monte de pipoca fingindo que é um pudim. Mas não, era um pudim de leite cheio de pipoca molhada. Tem coisa mais nojenta pra mim do que pipoca molhada. A hora que eu botei aquilo na boca, falei, não. Não dá. Eu amo pudim, eu amo pipoca, mas essa não dá. E eu falei, eu tive que ser sincera. Você falou no ar? Claro, porque o negócio não dá. E ele nunca mais voltou. Padre, você gosta de pipoca molhada? Não sei, eu tô pensando como é que é esse negócio aí. Você já colocou a pipoca numa tigela que não tava bem enxuta, assim? Sim, aí fica aquela pipoca molhada? Parece que você bota na boca e já costa? Não dá, gente. Entendi. Não, nojento. Entendi. Então, isso você também tem uns perrengues, tá vendo? A memória foi trazendo aí. A gente tá numa emissora católica, então se você fosse o Papa Francisco por um dia, o Papa, que mensagem você diria ao povo cristão católico? Alguma coisa que você tenha desejo, que você queria que chegasse a todas as gentes, assim, todos os povos? Tem alguma mensagem que se você tivesse a exposição dele como cristã, eu católico? Acho que o Padre Francisco, ele é incrível, é um Papa que me encanta, que me constrange de tanto amor a Deus, de tanta sabedoria. Eu sou muito fã dele. Tive o privilégio de assistir a uma missa no Vaticano e eu fiquei emocionada. Assim, ele fala coisas lindas e tudo que eu falaria, ele já falou. Mas da sua vivência, algo que você sabe que foi importante para você na sua vida e que você diz, isso pode ajudar alguém, por exemplo? Eu acho que é confiar mesmo, mas é o que eu falei, ele já fala sobre isso, mas assim, entrega, tá na Bíblia, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresente as suas angústias, todas, né? Com ação de súplicas, com súplicas já ação de graças, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E o Papa Francisco fala isso, né? Ele fala tantas outras coisas tão importantes. Ele fala sobre aceitação, ele fala sobre amor ao próximo de um jeito muito especial, né? Sem separação.
Ele é uma pessoa... Ele é muito ousado também, Ele é muito ousado, mas eu acho a ousadia dele muito sábia, muito cristã, Mas sabe? é o evangelho de Jesus, né? Porque eu acho que muitas vezes a religião separa a gente. E ele faz de um jeito que faz a gente se unir. Eu acho isso lindo no Papa Francisco. Porque o amor de Deus tem que provocar união e não separação. Né? E, infelizmente, a gente vê até na própria Igreja Católica correntes diferentes, né? E quantas vezes eu já li críticas ao Papa Francisco de forma tão e dos de dentro, agressiva, né? Não é nem os de fora. Né? Não, os dos de dentro, eu falo, né? E de forma tão agressiva, e eu penso, puxa, como é que pode, né? O que Jesus faria no meu lugar, né? Então eu acho que o Papa faz de forma muito linda. Eu penso que ele transparece Jesus naquela figura, sabe? Eu acho que ele vive um cristianismo real, assim. Você é cristã, tem uma vida e uma experiência nova, inclusive com Deus, né? De coisas que você passou. Mas um dia a gente vai morrer, né? Queiramos ou não, né? Amemos muito viver ou não, isso faz parte. E aí você morreu, Cláudia morreu, virou santa. Pelo que você gostaria de ser lembrada como protetora, padroeira? As pessoas rezariam pedindo a sua intercessão, seu intermédio, sua ajuda, para o que você gostaria? Eu gostaria de ser uma diferença no casamento das pessoas. Pelo matrimônio? Eu acho, pelo matrimônio. Eu vejo muita gente jogar o matrimônio fora, e eu acho que por conta desse matrimônio que tem sido jogado fora, muitas famílias têm sido destruídas. E eu digo família, na verdade, geração após geração. Filhos que acabam também desfazendo seus matrimônios, e a gente vê tanto problema que dá, porque existem pesquisas que mostram que as pessoas que casam pela segunda vez se separam muito mais do que as pessoas que casam uma vez, e por aí adiante, né? Eu sempre falo, por que não casar? Primeiro, pelo compromisso que a gente assumiu, mas segundo, gente, casar causa problema para os filhos, causa problema para quem se separa, deixa a pessoa financeiramente mais pobre, porque você tem que dividir, os problemas aumentam, porque você vai casar de novo e essa pessoa já tem um ex-marido, tem os filhos do primeiro casamento, é tanta confusão. Então, assim, se eu pudesse, eu queria ser a padroeira do matrimônio. Ótimo. Agora o inverso, barrada no baile. Morreu, tentou entrar no céu, mas a porta não abriu. Pelo que a Cláudia seria barrada na entrada do céu. Tantas coisas. Alguma coisa aí. Olha, eu acho que meu microfone falhou, porque agora eu não tenho mais o retorno. Falhou, será? O meu, eu tô te ouvindo, eu te ouço. Eu parei de me ouvir. Tá tudo bem aí, meninos? Voltou? Então tá bom. Tá. Não, meu microfone não, meu fone não voltou, não. Mas tudo bem. Se vocês estão me ouvindo, tá tudo certo. Eu sou pecadora, padre, e eu só tenho certeza que eu vou entrar no céu pela graça de Jesus, né? Porque todos os dias ele me perdoa, todos os dias ele perdoa os meus pecados, e todo dia eu tenho a chance de uma nova vida, mas eu tenho pecados de monte, de sobra, e eu poderia ser barrada. Alguma mania que a Cláudia tenha? Eu sou... Não precisa ser um pecado, vamos aliviar a sua coisa. Alguma mania da Cláudia, estou lutando isso aqui, tem que vencer antes de cumprir minha missão. Eu tenho mania... Tem alguma mania que você tem? Alguma coisa que você diz assim, isso aqui me irrita, até a mim mesma? Nada? Não sou uma pessoa cheia de manias, não. Eu sou muito gulosa, então talvez eu fosse barrada pelo pecado da gula. Eu sou gulosa, sabe? Eu tenho que me controlar. E eu me controlo pela minha saúde, né? Porque eu digo, quando a gente entende que esse corpo aqui não é meu, é presente de Deus, eu tenho que cuidar dele. Não posso ser negligente, né? Mas talvez minha gula. Olha, as suas redes sociais apareceram aí, mas, né? Pessoal seguir, você tem sempre uma mensagem lá também. Tem o curso que está lançando ou lançado, depende de quando eles vão acompanhar esse episódio do nosso podcast. Eu quero de verdade te agradecer, foi uma partilha bonita, rica, cheia de sentidos e conteúdo. Te agradecer por acreditar nesse nosso momento aqui, né? De você mesma brincou no começo, você pediu para vir, e eu fiquei muito honrado, fiquei feliz por isso, porque
Eu senti muito carinho da sua parte, né? O desejo de estar aqui, de trazer sua vida aqui sem ressalva. A gente perguntou, né? Tem alguma coisa que você... Não, a minha vida... Vamos falar de tudo. E você falou de intimidades muito profundas. Então, no finalzinho dessa nossa conversa, eu só posso te agradecer por esse carinho, por essa generosidade com a gente. Dizer que também a gente espera que aconteçam outros papos. Foi muito rico para nós, muito bom, e que a gente possa seguir firme. E aí o pessoal que está acompanhando a gente também, siga a Cláudia, acompanhe o trabalho, a missão dela também, aprenda com ela, né? Viva experiências bonitas. O programa acontece todos os dias, como ela disse, a partir do 12h30, né? Mas tem também a vida que é partilhada ali nas redes e é uma vida que me pareceu, né, partilhada com um desejo de muita verdade. Então, muito obrigado mesmo por esse momento fraterno e muito rico, que eu achei muito rico de fato. Viu? Eu é que agradeço, porque eu fiquei muito feliz. E queria te fazer um desafio. Diga. Uma vez eu assisti o programa da Oprah, sabe? E a Oprah estava entrevistando... Você não vai me pedir para pular de paraquedas, não, né? Pelo amor de Deus, não faça. Você já pediu, você já negou, não né? Não faça um negócio desse. Não, você já negou, mas eu assisti o programa da Oprah, mas a gente tem que perguntar aqui também na Rede Vida, não sei. Aí eu assisti o programa da Oprah e ela entrevistou uma freira. Certo. E ela perguntou um monte de coisa para aquela freira, mas na intimidade, assim. Não, se é isso, não tem problema, não. Tipo... Nada. Falar mesmo, não assim. Não tenho nenhum problema. Posso falar de todos os assuntos? Pode. Tá convidado, então. Pode. Você vai ouvir da melhor? Vamos combinar. Pra gente abrir o coração? Com certeza, com certeza. Não tenho nenhum problema de falar sobre nada. Então tá feito. Podemos combinar. Convite feito, padre. E aí a gente só combina quando é melhor pra vocês. Então eu vou te levar lá pra você contar um pouco das suas histórias de vida. Maravilha. Das suas dores, amores. Vai ser bacana. Com certeza. E vocação. Tá bom? Tá aceito e confirmado. Obrigado. Obrigado por... E ó, eu não posso esquecer. Peraí, deixa eu pegar aqui. É só um pequeno carinho. Ai, gente, isso né? É muito chique ter presente. Não, é um carinho da minha paróquia Sagrado Coração de Jesus. É uma capelinha do Sagrado Coração lindo. Que a gente deixa para você levar e que o coração de Jesus, que já tá batendo também aí dentro desse teu coração, ele continue te conduzindo. Amém. Nessa generosidade de vida, nesse amor ao próximo, a você, a sua casa, a sua família. Fiquei muito feliz de aproximar um pouco mais a minha vida da sua nessa nossa conversa. Que Deus continue te abençoando e a gente possa viver outras coisas bonitas aqui também na nossa rede. Então tá, agora a gente tá mais amigo, né? Que você sabe da minha vida inteirinha. Agora eu sei muito da sua vida, mais do que... E não só eu, o povo que tá aí, você viu? É uma oportunidade da gente saber mais de uma história tão bonita. Só Obrigado. Falta pular de paraquedas de mão dadas comigo. Então é isso, gente. Foi isso. Nosso... Obrigada, padre. Obrigado, viu, gente? Obrigada, meninos. Segue. Tem os nossos meninos João e Igor estão ali operando tudo com carinho também. Agradeço a eles. Agradeço a você que também esteve com a gente até agora aqui, partilhando também tantos dons. Não esquece, se inscreve no canal também, Cláudia Tenório, né? Isso. É o canal no YouTube também, no Instagram. Cláudia Tenório Oficial. Como tá aparecendo aí para você na descrição. Nosso Padrecast também no Instagram, agora no YouTube também. Não esquece, tem os recortes da conversa, os pontos assim que a gente acha bacana também. E tudo isso acontece também pelo YouTube do projeto Juntos pela Vida. Gratidão a você, um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.